Uma semana potente e transformadora como essa, com lua cheia, Mercúrio voltando ao movimento direto, merece aqui uma leitura mais aprofundada do tarô. E eu optei aqui por um método de leitura adaptado de uma ferramenta de gestão chamado SWOT. É uma sigla em inglês, SWOT. E essa ferramenta, ela possibilita a gente identificar o cenário interno e externo dos negócios. Então, aqui adaptado para a nossa leitura astrológica, nós vamos identificar então quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças dessa semana. Como força, saiu a carta da morte. Exatamente a mesma simbologia dessa lua cheia, porque ela acontece no signo que simboliza a morte, que é o signo de Escorpião. Então, a morte aqui significa o quê? Término, encerramento de processos, de etapa, de experiência. É um alerta que diz: já deu, aqui não tem mais nada de importante para você desenvolver ou retirar dessa situação. Indica mudança de fase. Então, na sua posição mais luminosa, que aqui aparece como força, é um conselho para você olhar para a vida com olhos de realidade, ou seja, com capacidade de finalizar, de abrir espaço para algo novo, de mudar de vida. É a capacidade de partir para outra com a coragem que ninguém tira porque ela foi conquistada. Na sombra, ela é a recusa em aceitar que tudo tem começo, meio e fim. É ser implacável, mas no mau sentido, sabe? É perda que não se deseja e que acontece de quando a gente quer ou tudo ou nada. É a total falta de pé no chão. Então, essa carta, ela simboliza uma transformação muito profunda, que deixa aquela marca de cinzas no nosso peito, provando que nós tocamos as portas do fogo iniciático da morte, do término, da finalização de um processo, mas que sempre voltamos à superfície da vida com mais compaixão, com mais sabedoria. Então, é a habilidade crucial que nós temos que desenvolver para que a gente se permaneça em crescimento. Quem encara a morte, os términos, encara qualquer coisa. E olha só que curioso, porque a carta que mostra a fraqueza dessa semana é a carta da força. E a força, ela é a sombra dessa carta da morte. Por quê? Porque essa carta fala sobre o controle dos instintos, da parte selvagem, daqueles nossos aspectos que a gente não acha bacana assumir, sabe? Portanto, ela é a arte da diplomacia. O que é a diplomacia? É quando você pega todas as partes, as boas e as ruins, e transforma tudo isso em força. Então, ao invés de descartar aquilo que você considera ruim, você transforma, transmuta em força. Então, essa carta, ela fala de controle desses instintos, mas não de supressão. Controlar instintos é colocá-los no seu devido lugar, não é reprimi-los, não é suprimi-los. Então, é a diferença aqui entre controlar e negar. Quando eu nego, eu vou para o negativo dessa lua cheia, que eu escondo as minhas sombras, as minhas imperfeições embaixo do tapete, só que em algum momento esse tapete vai se levantar. Então a força diz: olha, não faça isso. Não rejeite aquilo que você já teve bastantes evidências de que precisa ser trabalhado em você. Essa carta é da DR, sabe? Mas na luz, ela é a conversa calma, uma conversa equilibrada, é uma argumentação sensata. Então, é o dom de persuadir. O que ela é na sombra, que é a fraqueza da semana? Manipulação. O Rambo diz, né? Não tenha medo de ter medo. Então, essa carta, ela fala sobre aprender a interagir com os leões. Não somente os leões externos, mas principalmente os seus leões internos. E uma frase do Jung que eu acho que cabe muito bem aqui, sendo essa carta o alerta da fraqueza da semana, é que até você se tornar consciente,
o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, é quando você percebe que o bom, o mal, o bonito e o feio fazem parte de você, que você passa a se amar, a se aceitar de verdade. Agora vamos ver a carta da ameaça. Saiu o carro. O carro significa mudança, conquista, resolução, vontade. Na sombra, já que aqui é uma ameaça, é uma arrogância, pouca compaixão, ganância, tirania. Tem uma frase que eu não sei como que vocês lidam com isso. Para mim, ela é altamente indigesta. Quando alguém tem essa frase como verdade, que é a ideia de que os fins justificam os meios. Essa frase ela é muito o negativo do carro. Por quê? Porque ela mostra que é mais importante o objeto da conquista do que o que você vai adotar como estratégia para conquistá-lo. Então, é a conquista pela conquista, é o alter ego do imperador, tendência à inflexibilidade, prepotência, arrogância. Então, assim, é quando o objeto a ser conquistado, no fundo, não tem importância. Ele só confirma um jogo de poder, a necessidade de se autoafirmar. E por falar em ego do imperador, na carta da oportunidade da semana saiu justamente o imperador, que aqui aparece como conselho para a gente manifestar a luz desse arcano. Então vamos primeiro entender o que o imperador significa. O imperador é o primeiro rito de passagem, o primeiro contato com o mundo externo. Então, para a criança, quando ela ainda não entrou em contato com o mundo externo, ela ainda está na esfera doméstica, representada pela mãe. O mundo externo é representado pelo pai. Então, o imperador é a coragem para realizar, é sair de casa para interagir com o que tem lá fora, abrir espaço no mundo. Então, é a carta da concretização, realização. É diferente, por exemplo, da imperatriz, que faz tudo em grupo, em turma. O imperador faz sozinho. No negativo, ele vai de novo manifestar essa carta da ameaça que saiu o carro. Por quê? Porque é a inflexibilidade, é o atendimento da sua vontade própria. Então, é a imposição da sua verdade, é eu quero, eu faço e nada me para. Essa é a sombra, porque é guerra de poder, então não tem negociação. Então, quando, por exemplo, nós temos essa postura mais rígida e controladora do imperador, é quando nós vemos na saúde física problemas nas articulações. Então, essa carta mostra a oportunidade, desde que nós tenhamos esse equilíbrio entre a ética e o meu objetivo. Então, quando a gente vê as 4 cartas juntas, a gente consegue arrematar esse assunto, quando a oportunidade e a força da semana estão representadas ao mesmo tempo pelo imperador, que tem coragem para fazer suas conquistas, mas consegue reconhecer as suas imperfeições, as suas sombras, representada pela carta da morte. Ao mesmo tempo que tem essa ambição da conquista, sem reprimir, sem suprimir os seus instintos, mas usando essa libido, essa força libidinal, que são as nossas vontades mais instintivas, usando elas como peças de um grande motor, cada um no seu lugar, eu sabendo quais que elas existem, elas estão sob o meu controle, mas eu não as reprimo, então elas servem como força, me dando força nesse motor nas minhas realizações. Então, para finalizar, eu trago novamente essa frase que para mim sintetiza muito bem esse jogo. Quando você percebe e aceita que o bom, o mal, o bonito e o feio fazem parte de você, é que você passa a se amar de verdade. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que essa leitura vai ser útil nas escolhas dessa semana. E até o próximo vídeo. Bom dia!